Segunda-feira, dia 29 de janeiro. Seja muito bem-vindo. Que bom poder contar com a sua companhia também hoje, nesse caminho tão bonito que nós trilhamos de escuta, de meditação, de vivência da palavra de Deus no Santo Evangelho. A liturgia hoje nos oferece o capítulo 5 de Marcos, versículos do 1 ao 20. Como sempre, eu peço a sua ajuda, deixando o seu joinha aí no vídeo, se inscrevendo no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, compartilhando, manda para sua família, manda para os seus amigos, e assim vamos fazer com que essa palavra alcance mais corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho longo, cheio de detalhes que nós poderíamos passar o dia todo comentando. Primeiro, que aquele homem, a situação difícil que ele se encontrava, possuído por aquela legião, vivia no cemitério, caminhando entre os túmulos, símbolo de alguém que estava na morte. E Jesus, que é vencedor sobre a morte, vem justamente para libertá-lo dessa escuridão. Quando Jesus pergunta o nome do demônio, ele responde legião, porque é uma multidão de demônios, para mostrar que o demônio ele tem a sua força, ele tem o seu poder, mas que não é maior do que o poder de Deus. O demônio tem um poder grande, mas é um poder limitado. Ele não é invencível. Deus, e Jesus mostra isso, tem poder de vencer a maldade do mal que tenta nos aprisionar, que tenta nos agarrar.
E o demônio, ele não desiste. Mesmo derrotado, ele quer uma sobrevida. E por isso ele pede para ser lançado na manada de porcos. O Evangelho começa dizendo que aquela região era a região dos Gerazenos, era uma região de pagãos. Por isso ali eles consumiam a carne de porco, coisa que os judeus não faziam. Era proibido os judeus comerem carne de porco. Então, aquela manada era o sustento daquela região. E o que o demônio faz? Ele vai lá para destruir aqueles 2.000 porcos, destruir a fonte de sobrevivência daquela região. E mesmo com o bem que Jesus faz, libertando e salvando a vida daquele homem, aquela multidão pede que Jesus saia da região deles. Por quê? Porque Jesus, ele é culpado pela destruição do sustento. Então veja como Satanás é esperto. Ele sempre tem as suas estratégias para fazer com que as pessoas se voltem contra Jesus. Uma das áreas que o inimigo ataca na nossa vida é justamente a nossa área financeira, para tentar nos afastar de Deus, para tentar culpar Jesus porque as coisas não dão certo materialmente na nossa vida. Conhecendo as estratégias do inimigo, nós aprendemos a nos precaver dos seus ataques. Mas é muito bonito o final do Evangelho, onde aquele homem se propõe a seguir Jesus e Jesus diz: não, você não vai me seguir, mas aonde você for, você vai testemunhar aquilo que Deus, na sua misericórdia, fez por você. E essa é a missão de todos nós. O que Deus, na sua misericórdia, já fez em cada um de nós e por cada um de nós. O quanto Ele já nos libertou. Que onde nós estivermos, nós possamos ser testemunhas da ação, da misericórdia de Deus na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção, a libertação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma semana muito abençoada e fique com Deus.